palavrinha pra te falar, hein? Quer vitória? Glorifique a Deus. Aquele que pode te dar vitória está aqui. Se você crê, sua vitória pode vir ainda hoje. Se liga só. Basta só orar. Se quer vitória, pode crer, Ele é seu Deus. Se quer vitória, é só buscar. Quer vitória? Se quer vitória, se quer vitória, pode crer, Ele é seu Deus. Se quer vitória, é só clamar. Se quer vitória, venha se alegrar. Ou se quer vitória, clame a Jeová. No meu caminho nunca vai me deixar. Eu sei, Ele prometeu, seu amor nunca vai me faltar. Tristeza quer me desanimar. Oh, meu Deus, todo mal Ele vem afastar. Se liga só, vai. Se quer vitória, vem e glorifique a Deus. Se quer vitória, basta só orar. Se quer vitória, pode crer, Ele é seu Deus. Se quer vitória, é só buscar. Quer vitória? Oh, se quer vitória, oh, se quer vitória, Ele é seu Deus. Se quer vitória, vem louvar. Se quer vitória, é só clamar. Se quer vitória, venha se alegrar. Se quer vitória, clame a Jeová. Muito boa tarde a todos, queridos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril. Estamos aí numa emenda de feriado, não é? E por conta disso, com muito carinho, nós antecipamos a gravação do programa. Então, apesar de não estarmos ao vivo com vocês, mas também estamos participando, assistindo e deixando desde já o nosso agradecimento à sua audiência, você que tem participado, tem estado conosco. Para nós, tenha certeza, é sempre um motivo de alegria nós vimos fazer o nosso programa. Sim. Né, amor? Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é minha esposa, Catinha. Esperamos passar uns minutos agradáveis com vocês, esclarecendo alguns pontos, né, sobre relacionamento, né, que meu todos amor? nós passamos, todos né? nós. Nós falamos no relacionamento no âmbito conjugal, no âmbito do seio da família, onde envolve os seus filhos, o pai, a mãe, às vezes algumas pessoas que moram junto, e a parentela de uma forma geral. Sim. Porque nós entendemos que a ideia de Deus, a proposta de Deus, é que nós vivamos bem. Em todos os relacionamentos. Em todos. Tem até um trecho bíblico que o apóstolo Paulo fala que, se possível, tenham paz com todos. Com todos, né? Que nós exatamente. devamos suportar aos outros em amor. Suportar não no sentido de, nossa, como essa pessoa é pesada, mas no sentido de entender, de apoiar. As diferenças, entendendo às vezes as fraquezas. Sim. E sempre estando apoiando, né? Sabendo que é possível você viver bem. Nós já vivemos num mundo tão agitado, tão conturbado, em meio a tantas
pressões, tantas exigências. Exato. O mínimo que a gente tem que ter é o afago do lar, é o momento de estar junto de quem a gente ama, a despeito da correria do dia a dia, mas é aquele tempo que você para estar junto, né? Para a gente ter um tempo para olhar nos olhos, para viver a intensidade das estações que a gente passa da vida, não é? Exatamente. No programa anterior nós falamos sobre a primavera e o verão, né? Sim. São duas estações agradáveis, duas estações de muitos acontecimentos, né? No relacionamento, tendo como base isso, né? E hoje nós vamos estar tratando do outono e do inverno, né, meu amor? Sim, estações pelas quais todos nós temos que passar, não é? Como nós dissemos no programa anterior, pode ser que você, assim como eu, tenha preferência por uma ou outra estação. Todavia, nós temos que passar por todas as outras, né? Nunca permanecemos numa só estação. Pois é. Porque o ciclo da vida é assim, ou seja, toda mudança no mundo animal, no mundo da flora, ou nos relacionamentos, depende de situações e acontecimentos diferentes. Sim. Provas, lutas, dificuldades, conquistas, alegrias, tristezas. Desafios. Isto é o viver, né? As diferenças que a gente vive no dia a dia. Então, essas estações, nunca nós ficamos numa única estação. Sim. Ou, eu amo o verão, vou ficar só no verão. Não vai ficar só no verão. Eu adoraria ficar só no verão, porque mas não se pode. o mundo parasse só no verão, não existiria vida no planeta. Começa por aí. Nossa, eu gosto, mas não tanto assim, ou seja, se você ficar também no seu relacionamento só numa estação, você também não vai ter uma vida abundante, não vai ter uma vida de desenvolvimento e crescimento. O Paixão falou muito bem, até porque nós, seres humanos, a fauna, a flora, não são estáticos, não é? Sim. Nós temos fases, nós temos situações pelas quais nós passamos. A semana passada nós falamos do verão, nós falamos primeiro da primavera, que traz uma alusão ao início dos relacionamentos, porque é aquela época onde se exala o perfume das flores, onde parece que existe um romantismo no ar, dada a beleza das flores, e a vida tem que ter essa beleza, porque senão fica chata. Exato. A vida ela não é preto e branco, assim como não é cheia de coraçãozinho recheado, a gente tem que dar o valor e aproveitar bem, curtir aquele momento daquilo que é bom, daquilo que está sendo começado, está sendo recomeçado. Às vezes uma nova reedição que você faz da sua vida, da sua casa, com as pessoas que você ama. Nós abrangemos a primavera, uma época linda. E a nossa vida, apesar dos percalços e das dificuldades, ela precisa ter e tem a sua beleza. Sim. Nós temos que avaliá-la e considerá-la. Meu Isso amor é importante. colocou bem, a vida não é só coraçãozinho, não é tudo cores, mas também não é branco e preto. Ou seja, quando nós nos relacionamos, a matriz, meu amor é uma cor, eu sou outra cor. E entre essa matriz, entre essa unidade, nós vamos criar outras cores. Que lindo, amor. Não é, meu amor? Isso não está no nosso script, os né? filhos também representam outras cores. Ou seja, associado à matriz, que é o pai e a mãe, vão se formar outras cores. Sim. Aí pode-se dizer que são os netos, que são outras matrizes, que associado a essa família, vão formar outras cores. É isso. É a realização, é a harmonia dentro de um relacionamento que vai realizar as cores dentro de uma família. Que de alguma forma, isso é muito, muito legal de pensar, e eu gosto de pensar nisso, de alguma forma nós deixamos o nosso legado. Sim. A nossa marca fica. E dentre as estações pelas quais nós passamos na vida, nós precisamos aproveitar o melhor. É muito bom, muito bonito a gente falar da primavera. Nós trouxemos na sequência a importância do verão e são dias ensolarados, lindos. As pessoas gostam de aproveitar o verão para pegar férias. A maioria das férias é um período no verão. que, nossa, você vai curtir, então você vai tirar férias de verão para você poder aproveitar com a família. Porém, nós também dissemos que em meio ao calor do verão, aquele tempo tão gostoso, existem as tempestades de verão, que elas acontecem de uma forma repentina. Repentina, você não espera. Sim, mas elas acontecem, né? E o que fazer? São pegas de surpresa, né? E o que fazer é acreditar que aquela chuva é passageira e que logo, logo você vai estar desfrutando do sol novamente, dos raios solares novamente, e que você, com equilíbrio, com fé, acreditando em Deus, que isso vai passar, vocês vão superar essas dificuldades, a paz e a harmonia dentro do relacionamento, para que vocês
possam superar esse momento, né, meu Com amor? certeza, porque a gente não pode viver só naquele tempo florido e ensolarado. Sim. Existem as chuvas, as intempéries da vida, que também fazem parte. A gente pode reclamar da chuva, algumas pessoas não gostam de dias chuvosos, porém, tem o seu peso, tem a sua importância também para a natureza, para a nossa sobrevivência. Quem é que vive sem água? Todas as estações têm uma importância muito grande no relacionamento, com né? certeza. Inclusive o outono que nós vamos entrar agora, né, meu amor? Sim, sim. Né? A própria palavra de Deus que nós estávamos no texto de Cantares de Salomão, damos continuidade nesse texto, fala que a figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Ou seja, chegou o outono. Sim. Né? O outono é o tempo de transição entre duas estações antagônicas, né? Que é o verão e o inverno. Duas estações que você realmente identifica como o tempo quente e o tempo frio, ou seja... São diferentes uma mesmo, identificação única, mas aí vem o outono, que é a transição entre essas duas estações, né? E outono é uma estação onde acontece o quê? As mudanças no relacionamento. Sim. Né? Você vê as folhas caírem. Trocam as folhas, né? Como se diz, aquele colorido que existia começa a mudar, começa a ter cores mais, como se diz, neutras, né? As árvores secas, então muda completamente. Mas diante mesmo dessa mudança, é um tempo que você começa a ter o quê? A colher os frutos. Olha que interessante, né? Sim. A criação de Deus é maravilhosa. É perfeita, Deus né? perfeito, Deus é divino, todas as ciências, sabe, estão, como se diz, no conhecimento de Deus, todas as leis... No controle, né? As leis da física estão no controle de Deus, todas as ciências estão no controle de Deus, e Ele faz, sabe, essa criação, Ele faz, sabe, essas maravilhas para que nós venhamos usufruir e entender que somente um Deus criador tem a capacidade de tudo isso, de ter o controle, né? De todo esse controle, E é né? muito importante isso, porque assim como no outono, o Paixão colocou muito bem, que fica entre essas duas estações totalmente adversas, existem muitas mudanças. Então, na sua casa você passa por mudanças, na sua família, no seu relacionamento nós passamos por mudança. Há 31 anos atrás, quando nós nos casamos, nós tínhamos uma forma de vida, nós tínhamos um trabalho, nós tínhamos um dia a dia, um cotidiano diferente de hoje. Completamente diferente. Muitas mudanças passaram, né? Muitas mudanças aconteceram, desde a vinda dos nossos filhos, situações de trabalho, situações financeiras. E há de se considerar, queridos, que nós estamos num período, eu ouso dizer que nós estamos num período pós-pandemia, já acreditando pela fé que isso está se extinguindo efetivamente, né? Sabemos que não ainda de uma forma 100% erradicada, mas que muito em breve, com a graça de Deus, isso vai acontecer. Porém, muitas mudanças aconteceram, né? Muitas pessoas tiveram mudanças importantes de emprego, adaptações. Muitos lares, infelizmente, perderam pessoas amadas. Então, muitas pessoas saíram de casa, perderam emprego, saíram daquele escritório, estão no home office. Alguns do home office tiveram que se reinventar porque perderam aquele emprego. Então, eu acho que esse outono, particularmente, que nós nos referimos agora em 2021, tem muito a ver com tudo o que aconteceu. Não é? Assim como na nossa história, na nossa família. As mudanças, elas acontecem porque... Como dissemos, nada é estático, nada está paralisado. Existem mudanças promissoras, coisas boas que nós queremos e vamos atrás. Tem outras mudanças que a gente tem que enfrentar. Né? Uma perca de emprego. É diferente de você mudar de emprego. Eu mudei porque eu tive uma proposta melhor. É uma coisa. Agora, você foi mandado embora. É uma outra situação. Então, são mudanças que a gente tem que encarar e encarar com maturidade. Porque todos nós passamos por isso. Agora, se o casal, se a família não tem maturidade em entender isso, aí existe uma situação muito complicada que a pessoa ela acaba sentindo a autocomiseração. Ela acha que só com ela acontece isso. E não então, é só da minha casa agora não tem recurso. Antigamente eu tinha isso, aquilo. Falar do passado, né, que não pode. E hoje eu não tenho. Então, há de se considerar isso, que as mudanças, elas vêm.
e que a gente tem que passar por elas. E essas mudanças, quando você encara, que nem a Catinha colocou isso muito bem, às vezes muitas famílias estão ligadas ao passado e não vão em busca das mudanças. Sim. Ou seja, não criam assim situações para que venham a agir com essa mudança favorável ao momento que está passando. Que nem você falou, muitos reclamaram, muitos questionaram toda essa pandemia, mas também muitos tiveram sucesso diante dessa pandemia. Sim. Muitos se reinventaram, muitos foram à luta, muitos criaram alternativas. Nós conhecemos diversos amigos que eram lojistas e se reinventaram e estão hoje nas redes sociais, e o faturamento deles aumentaram com as redes sociais, ao ponto de agora eles não sentirem mais a necessidade de buscar uma logística física ou um aluguel de loja ou tudo mais, porque já formaram a clientela deles, eles inventaram o marketing digital, se readaptaram, foram em busca dessa nova fase, se readaptaram, se reinventaram. E assim a nossa vida também. Então, o outono, ele é detalhado como uma estação da mudança. Das mudanças. E essa mudança, você tem que estar sempre vivendo com o seu cônjuge e lembrando e voltando, nunca deixamos de lado o diálogo, o acordo sobre tudo, a base, para que essas mudanças sejam em acordo sobre tudo. É uma mudança que às vezes um vai ter que investir no seu lado acadêmico e o outro vai ter que ficar segurando as situações. Se tiver filhos envolvidos, ele vai ter que estar segurando a situação. Tem toda uma logística dentro de casa, Se tiver a administração e o equilíbrio dos recursos financeiros, vão ter que ambos cortarem alguns extras para que seja esse investimento no campo acadêmico. Às vezes a mudança de uma casa, né? Muitos se adaptaram ao home office e procuraram uma mudança de casa para ter umas instalações mais adequadas para a execução desse trabalho. Houve um acordo, houve um diálogo, houve um investimento, houve uma administração dos recursos. Estão vivendo essa mudança, então estão vivendo essa estação do outono no seu relacionamento. Para que tudo isso? O outono é essa estação das mudanças, para que daí venha colher o quê? Os frutos. Sim, que virão. Né? Que virão. Então é toda uma logística, é todo um tratamento que o casal tem, né? O planejamento de filhos, não deixa de ser uma mudança muito importante, sabe? Na vida do relacionamento de um casal. Então ele sempre está conversando, se estruturando para que venha esse filho, seja recebido em amor, toda aquela estrutura para receber, o empenho dos pais na educação desse filho. É uma outra mudança e, na verdade, uma grande mudança. É muito mais do que você mudar de casa, você trocou o carro, é mais do que isso, porque você envolve vidas. Vidas, né? E uma vida e um futuro, né? Dessas vidas, né? Exatamente. Nós podemos pontuar o outono, como o Paixão bem falou, como essa data de mudança, que nós passamos por mudanças. Agora, há de se considerar o envolvimento de todos da família. A começar, como o Paixão falou, gostei que você falou da matriz, mas começar dos cônjuges, porque eles darão norte para que os filhos possam dar sequência. Isso precisa, meus queridos, ser feito em paz. Às vezes parece que a gente repete, mas nós conhecemos muitos lares que, quando enfrentam mudanças, eles ficam tanto quanto que atordoados. Porque o ser humano, ele é dado à acomodação. Isso é verdade. Né? A palavra de Deus em Eclesiastes fala que ao homem é dado comer, folgar e dormir. Então, se nós deixarmos pela nossa natureza carnal, a gente vai ficar acomodado. Né? E você conhece, como nós conhecemos, pessoas que se acomodaram a uma situação. Pessoas que não encaram mudanças de uma forma positiva. Isso a gente viu muito. Nós temos muitos anos de trabalho na área financeira. Às vezes você estava muito bem numa equipe de trabalho, atingindo metas, e as coisas estavam caminhando. De repente, vem uma ordem do regional, e aí você muda, você vai para uma outra agência. Isso traz um incômodo. Por quê? Porque as pessoas, repito, são dadas àquilo que está acomodado. E às vezes as pessoas não progridem e não colhem as frutas que vêm nessa estação tão preciosa porque não se permite mudar. E não se permite mudar e, ao mesmo tempo, não se permitem
a usufruir dos benefícios dessa mudança. Dessa mudança. Porque Porque encara como aquilo que é chato, que tem que chato, mudar. Não, mas- tem que encarar como desafio. Não, mas mesmo no trabalho, são uma clientela nova que às vezes não te conhece, você vai ter uma abordagem diferente. Sim. E você vai ter êxito nessa conquista. São colegas de trabalhos diferentes que às vezes você tinha o ambiente desgastado, às vezes você acordava de manhã, oh meu Deus, Vou ter que ir mas de eu novo, te né? louvo, mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que enfrentar esse leão, mas às vezes, sabe, essa mudança é um novo, é um outro ambiente, é outros colegas que você vai ter que se apresentar, que você vai ter que conquistar. Então, é uma Você vai ter forma... que fazer a sua É história uma lá. forma diferente de você agir, fazer sua história. Então, queridos, até eu estava brincando com o meu amor esse dia. Nós temos 31 anos de casado e às vezes a gente não fixa a nossa tenda, nosso lar. Sim. A gente sempre gosta de mudança. É algo que está no Faz parte, no nosso coração, faz Não, parte. e a gente gosta de mudar mesmo, mudar de gosta. casa. Fica 5 anos Não é no que lugar, nós somos, 6 anos... não é que nós somos não ciganos. Não somos nômades, você falou de cigano, lembrei de novo. Não chegamos a esse ponto, mas é legal você mudar também. É conhecer nova vizinhança, um novo ambiente, sabe, um novo lar. Parece que renova, parece que oxigena novamente. Sim. Não que é a nossa forma de agir, não que eu condene aqueles que estão Sim, instalados. tem gente que há 50 anos está na que mesma estão, às vezes, casa. não, porque é uma forma que você também está vivendo bem, Sim. você se adaptou a isso. Mas essas mudanças faz com que você tome algumas posições diferentes, que vai fazer com que você viva diferente É saudável, no dia a dia. é né? saudável, né? Então, colher as frutas, né? Sim. Colher os frutos daquele momento, daquela mudança, né? Tanto é que a gente já está pensando em mudar novamente, Sim, né, meu amor? sim. Agora, veja, para que nós possamos ter uma colheita de sucesso, a gente sempre sabe disso, e eu gosto muito quando a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele conversava com os discípulos através de parábolas, porque era a forma que ele tinha para fazê-los entender. Sim. Se Jesus estivesse no século XXI, certamente ele teria um iPhone, ele estaria nas redes sociais, ele postaria stories, ele estaria no dia a dia. Ele usaria calça jeans, né? Ele ia passar e-mail, WhatsApp, só que naquela época ele se referia àquilo que era da compreensão das pessoas e que nos cabe muito bem. E Jesus ele falava disso, que a colheita, nós somos o resultado das nossas escolhas, Sim. em outras palavras. Ou seja, aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Então você tem a época do plantio. Como que você tem plantado na sua casa, na sua família? Como você tem plantado no seu relacionamento conjugal? Como que você tem investido na sua família? De que forma? Por quê? Porque a gente vai colher os frutos que virão desse plantio. E é os frutos daquilo que você plantou. Se você plantar não tem errado... como colher frutos diferentes. Exatamente. É o que aquilo você que você planta, é o que você vai você colher. colhe. Então, cabe aí também uma observação salutar para que todos nós saibamos a forma como nós temos plantado. Porque se você planta palavras de encorajamento, de incentivo, de bênção, certamente você vai colher na estação apropriada Sim. coisas que lhe tragam benefício, que sejam situações positivas e abençoadoras. Sim. Agora, se hoje você planta mágoas, Discórdia. ressentimentos, discórdia, tem gente que briga muito, né? Meu Tem gente Deus. que discute Por por qualquer qualquer coisa, coisa. né? Qualquer coisa. Parece que nada está em paz. Queridos, nós não minimizamos as dificuldades pelas quais nós passamos, sabemos disso. Porém, há de se encarar com fé, com determinação, que as estações mudam, sim. Só que nós estamos aqui. Sim. E cada estação tem a tendência de nos fazer melhor. Sim. De fazer com que nós olhemos adiante e possamos compreender que outras estações virão. E precisamos estar prontos e abertos a isso. E o interessante dessas estações é que quando está chegando uma estação, o tempo começa a sinalizar que está chegando essa estação. Sim, sim. E na nossa vida, no nosso relacionamento, também é assim. Se você, às vezes, está vivendo um relacionamento desgastado, não está tendo tempo de diálogo, não está tendo aquele momento de valorização, sabe, de elogios, momento de, sabe, de investir, de estar junto, você vai estar sinalizando a chegada de uma outra estação nesse relacionamento. Sim. Porque as mudanças vêm. Sim. Por essas atitudes, elas vêm. E depois, se você quiser sair dessa estação, você
mudar, você se reinventar, você investir novamente no seu relacionamento, se dedicar, começar a elogiar, estar presente, sabe? Valorizar mesmo, valorizando cada vez mais aquele momento, aquele instante, você vai ver que vai começar a despontar aquela outra estação para usufruir dessa mudança. Sim. Isso é a vida. As estações, elas vêm e vão conforme as nossas ações e reações dentro do nosso relacionamento. Sim. Conforme as ações e as reações dentro da natureza a essas mudanças das estações, é também no nosso jeito de agir, de pensar, de falar, as nossas atitudes dentro do relacionamento que também vão sinalizar essas mudanças, né, meu amor? E é muito interessante pensar que nós escolhemos isso. Sim. Né? Que nós damos o norte. Certamente, nós acreditamos que as coisas vão melhorar, que tudo vai ficar bem. Pode ser que você esteja passando uma estação, uma fase difícil dentro de casa, no âmbito familiar, talvez até alguma coisa na área de saúde, mas isso vai passar. Então, eu tenho aprendido isso. Às vezes nós temos alguns percalços, algumas situações que, de alguma forma, tentam nos afligir, mas vai passar. Sim. Isso vai passar, as coisas vão ficar bem de novo e, com a graça de Deus, outras estações virão. Só que nós escolhemos como nós as passamos. Né? Como eu disse no começo do programa passado, eu aprecio muito a época do verão. A época do inverno é uma época que eu que tenho problema alérgico, eu não fico muito bem de saúde, mas eu tenho que passar. Sim. E eu escolho ou me prevenir e passar numa boa, passar ou bem, né? não me cuidar e passar de uma forma relaxada e ter o sofrimento Sim. disso. Por quê? Porque nós plantamos errado. Então, é importante nós sempre termos essa alerta de que forma que eu tenho plantado. Na minha vida, no que diz respeito ao meu pessoal, no que diz respeito às pessoas que estão à minha volta, se você é uma pessoa casada, ao seu cônjuge, né, que é o seu próximo, mais próximo, aos seus filhos, que exemplo que nós temos dado de passar pelas estações, vivenciarmos as estações. Quais os frutos que você vai colher, né? Pois é. Não é verdade? Pode ser fruto bom, sim, né, no tempo certo, adequado. Se colhermos isso aí, a gente sabe muito bem. Às vezes a pessoa ela tem um grau de ansiedade elevado e ela quer as coisas rápido. Vivemos a época do fast food, né? A pessoa quer tudo muito rápido, só que de repente o fruto está verde, ainda não está no tempo certo. Sim. Então há de se considerar isso, que existe um tempo certo para a colheita. Existe um tempo certo através do qual você vai saber se é nesse momento que eu devo agir ou não. Sim. Mas tudo vai depender, repito, da sua escolha. Você pode escolher viver bem, enfrentando até estações que você não aprecia muito, enfrentando as chuvas de verão. No próximo bloco a gente vai falar sobre o frio do inverno, não é? Sim. Mas você escolhe como você passa por elas. Exatamente. Nós e pode passar bem, né? Nós escolhemos. E Deus sempre nos capacita e Deus sempre nos dá sabedoria e entendimento para nos comportarmos da melhor maneira possível em todas as estações. Sim. Olha que maravilha. Para que vivamos bem. Para que vivamos Porque a gente tem que passar, não tem? Sim, não tem Eu posso como. escolher ficar para sempre Não no verão? tem, não tem posso, como. tem que passar as outras estações. É verdade. Então vamos passar de boa, né? Isso. Vamos tomar aquela aguinha básica E agora. falando em mudar as estações, né? Nós temos o nosso intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Vamos lá, aquela aguinha rápida. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou teu. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés.
teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Muito bem, estamos de volta. Eu sempre falo que a aguinha mais rápido que a gente bebe, verdade. mais faz parte, né? E nós queremos, apesar de ser uma gravação, agradecer aos queridos que estão conosco. Eu sei que a Hilda, minha grande amiga, está com a gente. Um beijo para você, para o Manuel, um beijo para minha cunhada, para a Dídia, para a Meire, para o seu Vicente, que sempre está com a gente, Vicente né? Antônio. A Joelma, o Gabriel. Sim. Tem alguns nomes que a gente sabe de cor, né? A Marilda, a sempre Marilda, que dá. querida. A Amanda também. Sim, que sim. Deus a abençoe, né? Que Com ela, certeza. Graças a Deus também teve alta do hospital, né? Sim, e tem algumas igrejas do Brasil para Cristo de Arujá, Sim. de Ferraz, que sempre estão com a gente, né? Tem alguns um pouco mais distantes, tem o pessoal lá de Pernambuco, né? Sim, sim. Mas para nós, de verdade, queridos, é uma honra. E o que nós fazemos, fazemos com amor, trazendo a realidade daquilo que nós somos. Quando nós falamos das estações da vida, das estações pelas quais todos os casamentos e famílias passam, nós falamos daquilo que nós também estamos vivendo. Sim. Inclusive do pernilongo que eu acabei de empurrar aqui, porque faz parte, Mas né? é a estação do pernilongo, deixa Não tem pra lá. estação do pernilongo, não, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que... Nós somos autênticos naquilo que, de fato, vivemos, porque a gente passa por isso. Sim, né, amor? passamos. E a gente falou agora, recentemente, sobre a estação chamada outono. Outono, das mudanças, que são muitas dos mudanças frutos. e tem os frutos. E na sequência do outono nós temos o inverno. O inverno. Não é? Que é uma época um tanto quanto mais introspectiva, muito diferente do verão. Você não vê as pessoas acordando cedo, caminhando nas praças, os lugares que tem praia, elas ficam um pouco mais desertas. E as noites... Porque é diferente. Porque as noites também são mais longas. As noites também, são né? mais longas, Por causa né? da proximidade do sol, né? Não tem proximidade, então as noites são mais longas, né? E é interessante, eu até anotei isso daqui. Olha que curioso, o inverno é um período frio e de noites mais longas, visto que a incidência dos raios solares é menor nessa porção da Terra. Olha. Então, é no momento da rotação da Terra, ou melhor, no movimento de rotação da Terra, que nós passamos por essa incidência menor Certo. dos raios solares. Olha. Daí você tem o inverno. Evidentemente, nós aqui no estado de São Paulo, nós chegamos a ter alguns invernos rigorosos. Para o paulistano, né, nós paulistanos autênticos, 9 graus é muito frio. Sim. Para mim é um frio assim absurdo. A mínima que eu peguei, uma ocasião com Paixão, viajando com as crianças em Campos de Jordão, nós pegamos 4 graus. Sim. Mas 4 graus positivo. Só que para mim já foi o auge do frio do mundo. Foi. Só que nós sabemos que existem lugares que você tem temperaturas... No sul, né, no do sul país. aqui você tem -2, -5 graus. Particularmente no estado de Santa Catarina, algumas cidades que temperaturas abaixo de zero, com geada, né? Com neve e tudo mais. Tem adaptação, a sua... né? adaptação, né? Adaptação. Tem a sua beleza, evidentemente, Sim. né? Tem o aconchego de... Tem algumas coisas que nós praticamos naquelas estações. Sim. Não é? Por exemplo, uma boa xícara de chocolate quente. Ela é aplicada onde? Naquela estação específica, no inverno. Você não vai tomar uma xícara de chocolate bem quente no verão. Aquele ambiente aconchegante, uma lareira... Sim. Uma mantinha, conversando, o quê? No inverno. Um caldinho quente, uma sopinha, No inverno. né? São coisas que não se aplicam às outras estações. Você vê que nós colocamos num ambiente assim familiar e, ao mesmo tempo, aquele momento de você curtir aquela pessoa e família e tudo mais. Mas há pessoas que usam essa estação do inverno
numa introspecção, não é verdade, meu amor? Por quê? Porque é uma Né? época, como você bem falou, as noites são mais longas. É. Então, é uma época em que existe uma tendência a dormir-se um pouquinho mais, não é? É muito bom você dormir no inverno, quando você está ali quentinho. Às vezes é ruim você virar na cama, porque tem o lado gelado, né? Mas quem tem o edredom assim, não tem cama fria. Então, você fica ali no quentinho. É, eu diria até desafiador, né? Você acordar muito cedo. Eu fico pensando, ai que dó, né? Mãe sendo mãe. Mas minha filha que acorda todos os dias 4h30 da manhã para ir trabalhar, o inverno é diferente. Vai chegar a época, né? O inverno é diferente, porque é muito frio. Sim. Mas nós temos que passar por ela. Todavia, como é uma época em que a pessoa tem essa intenção de ficar um pouco mais introspectiva, existe um risco. Isso acontece no casamento, acontece na Sim. família. Quando entra nessa estação, né? Da pessoa entrar no seu mundo. Dela ficar introspectiva de tal forma De que ela se não fechar, se né? permite abrir, Entendi. dela se fechar. É se Entendeu? fechar, né? Isso Ela é perigoso. não está aberta a uma negociação, não está aberta a um diálogo, não está aberta a vivenciar e projetar todas aquelas mudanças das outras estações, Sim. né? Não é verdade? Nem planejamento, nem ideal de uma viagem, de uma conquista. Ela se fecha no seu mundinho, Ela quer dormir. Né? Só quer dormir. A gente sabe, tem que ter um tempo certo para o Sim. repouso, não há dúvida quanto a isso, só que nós não podemos nos fechar. Nós temos que tomar cuidado, porque até em alguns países, eu até li uma reportagem, eu não vou ousar falar exatamente a regra agora, porque eu não recordo. Mas uma vez conversando com uma missionária que fez um trabalho um bom tempo na Venezuela, ela disse que durante alguns meses lá é mais frio, é um tempo mais frio, mais chuvoso do que o tempo aberto e ensolarado. Então, as pessoas, elas tendem, entenda bem, elas têm uma tendência a ficarem um pouco mais excluídas dos demais ambientes, não só introspectivas, mas às vezes até depressivas. Até Porque se fecham. O Jordânia, até no país até mais frio, Jordânia lá na Finlândia. Ele falava isso que uns meses, lá o inverno é muito longo. Muito. Então há um período... Não, e lá chega, desculpe, a menos 20, né? Menos 20, né? Menos 20, eu não consigo imaginar isso. E daí as pessoas realmente se isolam num período maior ainda, né? Sim. Do que o inverno normal em outros países, né? Mas isso tende a levar a um período de solidão. Sim. Isso não é bom. Não, né? lógico Não é que bom não. porque nós precisamos, nós somos seres adaptáveis e precisamos nos relacionar. A Bíblia, no capítulo 18 dos Salmos, ele diz, em Provérbios 18, diz que aquele que se isola, ele busca interesses egoístas, Sim. mas que nós precisamos estar em convívio com os outros. É claro que existem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, não tem problema, mas a questão é aquela pessoa que não quer nada com ninguém. Se isola, né? E às vezes na família nós temos isso. Sim. Às vezes por uma questão até de temperamento, ou por uma questão da pessoa não ser ouvida, ela não ter a chance de expor o seu pensamento, ou ela expõe até o que ela pensa, só que de repente aquilo pode ser rebatido e combatido. Sim. Então o que a pessoa faz? Ela se cala. Isso não é bom, isso não é Por positivo. isso que nós temos que identificar no nosso relacionamento familiar as pessoas que estão vivendo no inverno Sim. e não se permite mudar de estação. Sim. Ela sabe que a pessoa Algumas que se fecham, só né? quer o mundinho dele, só quer... às vezes não se relaciona com pai e mãe, só fechado no quarto, só acessando a sua internet, a sua TV individual, o seu mundo individual, né? Não se relaciona. Então você não está participando do crescimento, não está participando das mudanças. Você nem às vezes sabe quais são os seus planos, projetos e sonhos por causa desse isolamento. Então, queridos, é muito perigoso isso, né? Isso é muito perigoso porque pode levar a uma indiferença. Sim. E a um distanciamento. Nós não podemos permitir isso, nem no nosso casamento, nem no meio dos nossos filhos, no seio da família. Por quê? A gente precisa estar junto, estar envolvido. Como eu disse, respeitado as características peculiares de cada um, ok. Todavia, é importante que mesmo que aquela pessoa seja um pouco mais introvertida, que ela seja chamada para o ambiente. E olha, é importante a sua opinião. Verdade. É importante o que você acha disso. Agora, num lar onde predomina uma voz,
aí é difícil. É verdade. Né? É difícil verdade. por quê? Como o Paixão falou no primeiro bloco, a gente sempre há de lembrar da importância do diálogo, de resolvermos as coisas em acordo. Ok, é um momento que nós estamos mais intrínsecos, tudo bem. Todavia, todo mundo participa. Nós vivemos numa coletividade. A família, ela caminha junto quando todos têm a sua participação. Evidentemente, na sua família sempre tem aquela pessoa que é o chamado líder nato. É aquela pessoa que já toma a frente, ela já comanda, e ela tem uma ideia, e ela às vezes até tem um nível de persuasão dentre os outros, né? A gente vê isso muito entre irmãos, né? Entre primos. Isso. Acontece, mas há de se considerar todos. E é aquela pessoa que tem estratégias, né, para atrair também, né? Sim. Ele cria, né, algumas situações. É isso que faz com que nós passemos essas dificuldades dessas estações com criações novas, né? Com criatividade mesmo. Com estratégias, criatividade, né? Para que essas pessoas venham participar e venham se integrar ao ponto de nós passarmos esse período e ela estar numa nova fase, né? E viver isso numa boa. Numa boa. Porque, apesar de parecer que cessou o cheiro das flores, a beleza das cores, o calor do verão, ou até mesmo as mudanças que imprimem o outono e os frutos que ele nos traz, o inverno também tem essa propriedade de aproximar as pessoas, de estarem mais juntos. O próprio Eclesiastes fala, né? De aquecer. Se estiver sozinho, como que vai? Sim, Eclesiastes fala isso. Exatamente. É verdade que se dois dormirem juntos, eles hão de se aquecer. De se aquecer. Mas agora, se daquele que estiver sozinho, sozinho, né? Como se aquecerá? Não tem jeito. Então, é isso, essa proximidade, é estar junto, nessa... É o compartilhar, né? Compartilhar. Isso, essa compartilhar de palavra ideias. que eu estava buscando. De ideias, de emoções. Compartilhar o momento, sabe? Sim. Olha, eu estou passando por esse momento, eu estou analisando, me ajude a estar junto. Sim, faz parte. Você faz parte da minha vida, você faz parte... Colegas de trabalho, às vezes você percebe que às vezes tem um colega ou outro que às vezes está isolado, que às vezes a turma não participa, ele no mundinho dele, tudo. Sim. Mas crie estratégia, crie situações... Pode ser a estação que ele esteja passando, Exatamente, para aproximar. Às vezes ele está precisando de um apoio, às vezes ele está precisando ser ouvido, às vezes ele está passando dificuldades tremendas no seu lar, está passando um inverno tremendo lá no seu lar, e é uma pessoa introvertida que não se abre para ninguém, então ele se isola, mas ao ponto que se criar essa situação, ao ponto de você ouvir, de você se mostrar aquela empatia, de aberto, estar auxiliando ele, às vezes é o momento de você tirar ele dessa estação eterna, né, do inverno, para ele poder usufruir das outras estações na vida dele, o verão, o outono, né? A primavera. Então porque todos passarão. Todos passarão. E você usou um termo aí muito importante, você falou a respeito da empatia. Empatia quer dizer você colocar-se no lugar da outra pessoa, né? Queridos, parece redundante, mas às vezes no seio da família isso não acontece. Nós conhecemos famílias, eu me recordo agora de uma situação particular, onde uma das pessoas da família, ela acha que só ela tem problema, então só ela tem dificuldade. Então, se 5 pessoas dentro de casa ficaram gripadas, ela é a mais gripada, ela é que está sofrendo mais, ela é a pessoa que sente mais dor, ela não consegue ver os outros, entendeu? Às vezes, outras pessoas estão passando por situações de dificuldade maiores ou piores do que aquela pessoa está passando. Então, isso não é legal. Então, é importante a gente averiguar isso dentro do lar e, com amor, colocar a pessoa no lugar. Né? Chegar para a pessoa, eu já fiz isso uma vez, conversar com a pessoa e falar, olha, você está passando essa situação, eu entendo, mas não é só você. Né? A outra pessoa da sua família também sente isso. A outra pessoa também, às vezes, está passando uma situação pior. Só que aí a pessoa se fecha no seu inverno para sempre, né? Porque ela não se abre, ela não se permite as novas estações e fica uma situação difícil em casa. É quando você ouve a pessoa falar, poxa vida, mas toda família tem alguém difícil de lidar. Toda família tem alguém que é um pouco mais exigente, um pouco mais... Eu não sei nem expressar de que forma que essa pessoa ela pode ser diferente. Porém, há de se considerar o que ela está passando. E ela também considerar
à sua volta. Sim. Porque se eu me fechar como uma ostra e ficar ali, né, eu vou ficar... Se corroendo, né? Na verdade, é uma atitude até um tanto quanto egoísta. Porque eu não, com essa atitude, eu estou dizendo que eu não me importo com os outros, porque a minha estação é a pior. Eu que estou sofrendo, eu que estou passando, isso não é saudável. Não é. Isso não é bom. Até Verdade. para que os relacionamentos caminhem Sim. em paz, é importante ter essa tal da empatia. Você colocar-se do lado, no lugar daquela da pessoa. do que ela tem passado, do que ela tem vivido. E, de repente, você chegar e, de fato, estender a mão e falar, ó, a Sim. gente está junto. Vamos passar junto essa Vamos estação, passar né? junto. Tem os percalços? Tem. Sim. Tem os dias mais longos que a gente quer ficar só na cama, quer só dormir? Sim. Porém, tem a beleza da estação. Sim, vamos viver uma nova estação. Porque ela vai passar. Porque você não corre o risco de ser uma hibernação, é isso? A pessoa pode hibernar, bem lembrado, ficar vários e vários meses naquele marasmo, naquela só cama, isolado, sim. sem perspectivas. E não é isso que Deus tem para nós. Sabe, toda essa criação de Deus, como a gente falou no primeiro bloco, a capacidade, a sabedoria e a inteligência e o poder de Deus e toda essa criação que Ele realizou no universo e ainda realiza a cada dia, é para benefício nosso, para nós vivenciarmos essas belezas. Tem um porquê, né? Tem um porquê, né? Para nós aproveitarmos o máximo dessa criação de Deus na nossa vida. Teremos dificuldades, teremos. Sim. Teremos provas, teremos algumas situações que vão nos causar tristeza, choro, pranto, mas teremos também situações de alegria, de conquista, de realizações benéficas na nossa vida. É isso que Deus tem para nós. Sim. Né, meu amor? E a gente precisa passar isso bem, Sim. porque não que seja cada estação tem a sua característica. Você pode ter uma preferência, como eu já disse que eu também tenho, só que em todas elas existem as dificuldades Sim. e existe a beleza da estação. Sem né? dúvida. Tem coisa mais gostosa do que você pegar, fazer uma pipoca, colocar um cobertor e assistir um filminho? Exatamente. Isso é muito bom. É bom, Isso é as muito belezas. bom. Igual que as pessoas que amam o inverno, eles procuram nas cidades onde tem nevada. Sim. Que aquilo alegra o coração deles. Não, e as pessoas né? se vestem de uma forma elegante, Elegante. né? Eu conheço pessoas que falam, eu amo o inverno, porque você põe aqueles cachecóis, aqueles casacos, né? A pessoa fica... às vezes você vê umas crianças que não conseguem nem se mexer, né? Eu conheço uma amiga amada, que eu nem vou mencionar o nome dela, se ela estiver vendo, que ela falou, eu quero me sentir perdida em Nova York com aquele casaco, Ai, que atrás chique. de um táxi. Só pra estar com frio. um café na mão, aquele copo, café na né? mão, e aquele no meio frio. da Wall Street, procurando um táxi, Né? né? É verdade. Mas é uma época também que dita moda. É uma época que dita cores e certamente depois Sim. do inverno virá novamente a primavera. Sim. E o ciclo das estações E continua. o verão, e o outono, e Sim. assim é a vida, Sim, né? e temos que passar por elas. Verdade. Agora, de novo, queridos, nós somos diretamente responsáveis pelas nossas escolhas. Sim. Sempre. Às vezes até nós nos aborrecemos. Aborrecemos não, ficamos chateados recentemente com uma notícia que nos desagradou, referente a uma pessoa querida. E apesar de ter ficado triste com isso, o Paixão ele falou, amor, ela escolheu, essa pessoa escolheu. Então, às vezes, você fica muito feliz com a atitude que a pessoa teve, porque ela teve uma escolha legal. Só que, às vezes, essa escolha não é muito bem Sim. feita. Só que, às vezes, queridos, tem situações na minha, na sua vida, como eu já passei, e certamente passaremos de novo, e vocês também passam, que, às vezes, nós temos uma escolha equivocada. Nós erramos. Sim. Então, nós temos uma escolha que não está certo. Aí a gente, como eu sempre digo, bate a cabeça, aí quando volta fala, poxa vida, né? Não oramos direito, não pensamos direito. Não Por isso que ouvimos a voz ao de Deus. outro, nós ouvimos principalmente a Deus. Por isso que é importante, quando a palavra de Deus fala, de nós sermos dois. E Amós, capítulo 3, o verso 3, ele faz uma pergunta. O profeta diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Eu diria que a probabilidade de nós errarmos juntos é menor. Sim. É menor, por quê? Porque está em acordo. Então, se nós acordamos a respeito de alguma coisa que vai ser feito, deu certo, joia, Sim. nós acertamos. Sim. Se deu errado,
nós erramos. Tudo bem, nós erramos. Né? É compartilhada. Diferentemente quando a pessoa toma as atitudes solo, né? Da carreira solo. Isso é Ela muito... vai colher o fruto sozinha. Você colocando isso, é muito importante o acordo, porque não há o julgamento. Certamente. Porque vocês acordaram. Então, se deu certo ou errado, vocês acordaram. Ou seja, ninguém vai julgar ninguém. Ou seja, porque houve o acordo. Isso que é legal. Isso que é legal. Na vida dois, na vida familiar, Sim. sabe, na estrutura com os filhos, a orientação com os filhos, o acordo da família, os projetos, os sonhos, sempre busquem o acordo, né? Você falou dos filhos, evidentemente que quem dita as regras são os pais, mas eu lembro de situações na nossa família que nós chamamos as crianças para participarem, eles já tinham um entendimento, 10 anos, 12 anos, 8, 10 anos, nós os chamamos e nós perguntamos o que vocês acham. Uhum. Eu lembro de uma situação que eles ficaram até assim, mas a gente pode achar? Pode, vocês podem achar, porque a gente está perguntando. O que vocês acham? E nós resolvemos uma situação, né? Nós vamos fazer desse jeito, todo mundo está de acordo, a família está de acordo, tá. Então, pronto, a partir do momento que nós resolvemos que iríamos para tal lugar e seria daquela forma, ninguém vai reclamar. Sim. Ninguém vai ficar de bico. Ai, mas eu queria... Não, nós combinamos que faríamos assim. Não é? Nós vamos para tal lugar. Foi acordado, né? Foi acordado em família. Então, isso é uma coisa importante, até porque você traz aos seus filhos o ensinamento de que as coisas têm que ser resolvidas de boa, em paz, independentemente da estação pela qual estejamos passando. E isso é muito importante. E os filhos também se tornam pessoas importantes, eles se sentem valorizados dentro do relacionamento familiar. Porque fazem parte. Queridos, vocês já perceberam que às vezes tem família que se apresenta amigos e o filho está lá do lado e nem apresenta os filhos? É verdade. Minha esposa, essa aqui é minha esposa, tá? E as crianças lá. E às vezes até puxando assim no pai e na mãe para ver, olha, nós estamos aqui, né? somos importantes, verdade, somos seus filhos, olha. E olha para o pai, e belisca, e fala, e às vezes nem tem a menção. Olha, isso aqui é meus filhos. Queridos, valorize, até numa apresentação. Olha, esta é minha família, esta é minha esposa, este aqui é meus filhos, sabe? Então, quando tiver alguma coisa... Pelo nome, né? Apresentando pelo nome, né? Quando tiver algum projeto, algum sonho, quando estiver vivendo a estação do outono, que vocês vão realizar alguma mudança, tudo, se está naquela idade de que ele tem entendimento, vocês vão ver em relação à idade dos filhos, participe. Às vezes não participam de nada e às vezes as crianças e os filhos até se isolam. Eles querem participar. Porque meus pais nunca falam, nunca pedem minha opinião, nunca querem saber, principalmente a mudança. Todas as mudanças que nós realizamos, mesmo quando os filhos tinham depois de 6 anos, queridos, nós estamos pensando em mudar, vamos vender a casa, vamos para tal lugar, tudo bem, o que vocês acham? Ver, né? Vocês têm os seus amigos aqui, têm os amigos da escola, mas vão ser novos amigos, levava para ver, levava para opinar, o que você achou? Esse aqui vai ter meu quarto, esse aqui vai ter... Então, ele se sente valorizado, isso eles vão passando também essa identidade também para a vida deles, valorizando os outros que estão vivendo no seu seio familiar, né? Sim, e como nós dissemos que todas as estações passam, cabe ressaltar aqui um texto da Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo 3, o primeiro versículo, ele diz que há tempo para todas as coisas. Então, é uma frase tão pequena, mas com uma significância tão grande. Porque existe tempo para todas as coisas. Então, há um tempo para que você passe pela primavera, pelo verão, pelo outono, pelo inverno, novamente primavera, verão, um ciclo, né? O ciclo. Então, há um tempo. E nós precisamos aprender, a maturidade nos traz isso, e nós precisamos aprender a usufruir com qualidade de cada período que nós temos que passar. Repito, você pode ter a sua preferência, todavia nós temos que passar por todas as estações. Então, vamos passar isso em casa, em paz, em harmonia, fazendo esse convite não só para as crianças, mas para as pessoas que nós amamos, para estarmos juntos e usufruirmos o que tem de melhor naquela estação, porque ela vai passar. Queridos, o que eu tenho a informar vocês, que vocês passarão por todas essas estações. Passarão indistintamente, é isso a palavra? Sim. Por todas essas estações. E não tem como pular. Ou seja, não tem como eu pular, sair do verão,
Ah, eu não gosto do outono, não gosto do inverno, já quero ir para a primavera. Não tem Não tem como, né? Não tem como. Você naturalmente vai passar por essas situações. E isso, como nós falamos no programa anterior, vai te trazer, sabe, um crescimento, um desenvolvimento no seu relacionamento, ao ponto de você, como se diz, você vivenciar no seu relacionamento aquela palavrinha tão desejada, tão sonhada e tão almejada, a maturidade. Você vai ter a maturidade desenvolvida no seu relacionamento, porque você vai começar a passar por todas essas estações, Sim. por todas as situações na sua vida, crendo que vai passar. Sim. E crendo que vai vivenciar as outras estações, né, meu amor? Com certeza, com Né? certeza. E a gente pode pensar, você consegue identificar dentro da sua casa, no âmbito familiar, no âmbito conjugal, qual estação você está? Você pode estar vivendo no relacionamento uma estação e dentro de casa uma outra estação? Aí cria confusão, né? Pois é, mas Não é pode verdade? acontecer isso? Pode acontecer. De repente pode. De repente pode, Porque- mas o que acontece? Se fossem estações de colher um fruto ou a estação de amadurecimento de um fruto, não ia acontecer nenhum nem outro, porque está vivendo essas duas situações Mas aí que você, adversas, aí vem né? aquilo que você falou da maturidade, Sim. que nos dá o quê? O discernimento para saber o período que nós estamos. Exatamente. Nesse mesmo texto de Eclesiastes, ele fala que há tempo de colher e há tempo de plantar. De plantar. Quando Nós você temos está que plantando, identificar isso, né? quando você planta, você não colhe. Não colhe, não Quando tem você como. colhe, você não planta. Exatamente. Então, trazendo isso para o âmbito da família, comece a respeitar o espaço do outro, entendendo que tem um tempo. Sim. Né? Que às vezes vocês estão passando uma situação, como nós falamos, com a graça do bom Deus saindo de uma pandemia, muitas situações tiveram que ser readaptadas. Muitas situações tiveram que tomar um novo rumo na nossa história. E precisamos fazer isso da melhor forma, sabendo que vai passar essa estação, com a Isso. graça de Deus, vamos usufruir do melhor que temos nela Sim. hoje e nos preparando para o que há de vir. Isso. E eu lembro, né, das palavras do profeta Isaías, quando ele diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor são os nossos caminhos. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim o Senhor são os planos que Ele tem para nós. Amém. Planos de bênção, planos de alegria. Sim. Queridos, isso não é otimismo. Isso é você saber que você vai passar pelas estações, vamos vivê-las com a graça de Deus, todavia acreditando que a próxima estação vai ser melhor. Isso. E você aproveite a cada período com amor, porque o amor Sim. tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, o amor que traz o equilíbrio, o entendimento de suportarmos e passarmos todas as estações, a esperança de que vamos viver o melhor, né, meu amor? Sim. Né? E eu gosto muito de uma frase do Gary Chapman, o pastor Gary Chapman, meu conselheiro de casais. Ele diz assim, que na família e no casamento, a gente só entende o clima da estação quando você olha dentro da janela. Olha, dentro da janela. Dentro da janela. Ou seja, para dentro de casa. É o nosso laboratório. É o nosso É o que eu laboratório. sempre falo. A minha vida, ela começa, as experiências, os desafios, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ele é experimentado, primeiramente, no âmbito do seu laboratório. Lê de novo É um experimento. Ele diz que no âmbito da família, no casamento, a gente só entende o verdadeiro clima da estação quando se olha dentro da janela. Então vamos olhar dentro da nossa janela. E né, vivemos da melhor forma. E vivemos porque da melhor essa forma. é a proposta de Deus para que nós vivamos bem, a despeito das situações que tenhamos que enfrentar, sejam quais forem as estações que vocês estiverem passando, mas com a certeza que a outra virá e essa foi muito boa e a outra vai ser melhor ainda. Com certeza. Com a graça de Amém. Deus, né? Deus te abençoe, querido. Deus Um ótimo abençoe, final de querido. semana. Te esperamos na próxima semana. E vivam intensamente e em amor Cada estação que Deus preparou para vocês. Com Um bom certeza. fim de semana. Deus abençoe. Deus abençoe.